Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Quem é Você? Hoje estamos recebendo a nossa pré-candidata ao governo do estado de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Mariana Conte. Oi, Madá. Olá a todos e todas. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. A TV Interação, junto com o Portal Hortolândia, está muito feliz de te receber. E, claro, todos os nossos ouvintes também. Seja muito bem-vinda, Mariana. É um prazer tê-la aqui conosco. E o nosso programa chama Quem é Você? E a gente precisa começar com essa pergunta. Mariana Conte, quem é você? Olha, eu sou Mariana, eu tenho 36 anos, sou estudante da Unicamp, estou fazendo doutorado em ciência política, sou servidora da Unicamp, sou funcionária pública estadual e sou feminista, militante desde os 17 anos e estou como vereadora no PSOL e agora pré-candidata a governadora pelo PSOL ao estado de São Paulo. Mariana Conte, como é que uma jovem com esse currículo maravilhoso chega a ser a vereadora mais votada da história de Campinas? Olha, eu acho que isso acontece por conta, primeiro que não sou só eu, a gente nunca anda sozinha, né? Sim. Madalena, a gente sempre anda em bando, né? A mulherada sabe como é que é, né? A vida da mulherada é isso, né? É sempre no coletivo. Então eu tenho muita gente bacana, pessoas que eu fui conhecendo ao longo da história e que a gente foi criando relação de confiança, fomos partilhando sonhos, projetos. E eu acho que esse é o principal motivo, que nunca é sozinho, sabe? Para nós do pessoal é sempre um projeto coletivo e tem que ser, porque qualquer mudança que a gente vai fazer tem que ser coletiva. Você sabe por que eu comecei com essa pergunta que deveria vir lá no meio? Como é que você se tornou aí a vereadora mais votada da história de Campinas? Porque eu queria te fazer uma outra. Porque quando a gente é a vereadora mais votada da história de Campinas, quem está em torno acha que foi fácil. Não foi fácil. Então eu queria que você contasse a sua trajetória de luta, antes de você chegar ao primeiro mandato, porque esse não é o primeiro, é o segundo. Então conta aí pra gente como é que foi a chegada da Mariana, como é que a Mariana fez para poder chegar nesse primeiro mandato, e aí? Olha, a política sempre fez parte da minha vida, né? Eu sou de uma família que a gente se reunia para assistir, então eu lembro de eventos assim que a gente acompanhava em conversa com meus pais, com meu avô também, ele era super engajado, né? Então, lembro do impeachment do Collor, lembro dos processos de privatização, das greves contra o governo Fernando Henrique, privatização do Banespa. Isso é para quem é das antigas, né? Que antes do Santander era um banco público do estado de São Paulo, que era o Banespa. Lembro eu lembro quando o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra ocuparam a fazenda do Fernando Henrique, ele era presidente da República. Então, isso isso sempre foi assunto dentro de casa, né? E sempre num viés muito crítico. Minha família sempre foi uma família que teve posições contra o desmonte, contra as privatizações, a favor dos movimentos sociais. E aí eu fui fazer ciências sociais na Unicamp, porque eu queria entender, eu queria discutir, eu queria aprender, porque eu queria aprender sobre o mundo. A verdade é essa, né? Eu fui fazer faculdade porque eu queria aprender sobre o mundo e sobre como funcionava a sociedade, como a sociedade se organizava. E fui fazer Unicamp. Entrei na Unicamp em 2003 e logo de início comecei a participar do movimento estudantil. Fui do DCE da Unicamp, participei da greve da Previdência de 2003, quando foi um grande ataque à Previdência dos servidores públicos, primeiro ano do mandato do Lula, né? Havia uma expectativa muito grande com o Lula, mas aí logo de início vem o primeiro ano vem o ataque na Previdência, foi uma das maiores greves que a Unicamp teve nos últimos... A maior greve que teve, assim, da história do movimento sindical no último período foi aquela greve. E também foi ainda naquele momento que os deputados que eram do PT, Luciana Genro, Heloísa Helena, que era senadora, Babá, foram expulsos do PT porque mantiveram a posição de ser contra a reforma da Previdência, e daí que surgiu o PSOL. Eu não entrei no PSOL logo de início, eu entrei no PSOL quando Plínio de Arruda Sampaio
veio para o PSOL. O Plínio, que é... Grande Plínio. Saudoso Plínio. Plínio foi meu professor, assim, da vida, sabe? Eu falo assim que ele... E aí, quando o Plínio vem para o PSOL, em 2005, eu começo a militar no PSOL. E é no PSOL que eu conheço o feminismo. E é numa época, porque hoje o feminismo tá mais... Se fala mais sobre isso. Sim. Mas na época não se falava tanto. Então, quando eu conheci o feminismo, para mim foi uma libertação. Que você não precisa ser mulher e se enquadrar nos padrões. Porque eu sempre tive a sensação que eu não me enquadrava muito nos padrões, sabe? E aí foi uma libertação. Porque você pode ser mulher, você pode ser o que você quiser, do jeito que você quiser. E tá tudo bem, e você não pode ser julgada por isso. E aí conheci mulheres maravilhosas, e foi assim. E aí, quando em 2008 foi a primeira vez que eu disputei a eleição para vereadora em Campinas, e fui eleita em 2016, então foram 8 anos, né? Porque assim, campanha pra gente é campanha. Eu costumo dizer, Mari, que tem pessoas que entram na política, entram em determinados partidos e já está eleito naquele ano mesmo. Sim. Porque há um financiamento muito forte por trás disso, há um marketing muito forte por trás disso tudo, mas também há pessoas que, assim como você, entrou em 2008 na sua primeira eleição e demorou aí um tempão para poder ser eleita. Sim. E o que parece é que o sistema faz de tudo pra gente falar, não quero, não vai dar, é difícil, é complicado. E, no entanto, você foi lá, lutou, acreditou. E as pessoas acreditavam também no seu projeto. Como você disse, você não é sozinha. Tem uma galera que está atrás de você, tem um monte de gente que acredita no seu potencial, acredita na política, nos projetos e acaba apoiando e ajudando. E com você é uma dessas. Foi uma dessas que não tinha como ser eleita na visão das pessoas, mas, no entanto, a necessidade de um mandato como o seu se fez valer. E valeu muito a pena, né? Não à toa que você ganhou a primeira eleição com quantos votos? A primeira eleição foi com quase 7 mil votos e agora com 11 mil, quase 11 mil votos. Estouro, gente. E na verdade, o mandato foi um mandato de oposição, né? Eu acho que essa é a grande questão, né? Porque, é como você falou, o sistema político leva as pessoas lá em Campinas, aqui em Hortolândia e nas cidades em geral, acaba sendo sempre aquela situação, né, que o prefeito manda na Câmara, a Câmara aprova tudo que o prefeito quer e aí vira aquela troca de favores. E eu não entrei nessa jogada porque eu acho um equívoco, eu acho um vício que o Brasil carrega há tantos anos. Sempre tive independência, fui oposição ao Jonas Donizete, que era o ex-prefeito, continuo na oposição ao Dário Saad, estamos em briga por conta do desmonte dos centros de saúde, estamos em briga teve ataque no transporte de criança com deficiência, lutamos para trazer as políticas de combate à violência contra a mulher, eu entrei com um pedido de cassação do prefeito por conta do escândalo que aconteceu no Hospital Ouro Verde, enfim... A gente, né, um mandato é um mandato que mantém a coerência e o que tá equivocado, né? E numa relação muito próxima também com as lutas. Eu acho que essa também é uma característica, né? Porque a gente sabe que o nosso povo tá passando fome, tá numa crise econômica terrível. Cada vez que a gente vai no mercado, a gente sabe quanto é difícil botar comida dentro de casa. Essa é a realidade, principalmente das mulheres, né? Porque quem fecha as contas na casa, geralmente, quem bota comida na mesa, quem alimenta os filhos, é a mulherada, né? E a gente sabe que tá uma situação muito difícil para a vida das pessoas. Então, a gente... e a população tá fazendo luta, né? Tá briga pelo centro de saúde, pela creche, por condições de trabalho. Nós estamos tendo lutas dos servidores públicos pelo estado de São Paulo inteiro, pelo reajuste salarial, mas também pela defesa do serviço público, que se torna ainda mais importante nesse momento, né? Porque numa situação aí que a desigualdade aumentou, que a precariedade da vida das pessoas está cada vez pior, as pessoas precisam do serviço público. Então eu acho que por isso que é acabamos, a eleição, acho que foi um reconhecimento, né? Já a gente vai entrar na sua pré-candidatura
Só que você falou que nunca, suas lutas sempre esteve atrelada à luta do povo, você sempre esteve próximo ao povo. E a gente sempre, antes de conversar com alguém aqui do Quem é Você, que a gente convida, a gente conversa com algumas pessoas da rua. E eu conversei com algumas pessoas, teve algumas organizações que já estão organizadas, mas claro, sempre precisa de um apoio, e que mandaram um recado. Espero que eu esteja fazendo corretamente, viu, gente? Desculpa, qualquer coisa vocês me ligam, mandam mensagem. Mas o pessoal do Correio, por exemplo, sim, a categoria dos Correios daqui da cidade de Hortolândia, eles têm uma intimidade tão grande com você que eles te chamam de Nana, sabia disso? Sim. Pronto, eu fui conversar com as pessoas e falaram assim, então a Mariana, vocês viram que ela vem pra candidatar? Já conto. A Nana! Eu falei, a Nana, como assim, gente? Porque ela sempre está presente nas nossas lutas. Então a gente percebe, conversando com as pessoas, e você esteve também presente na luta da categoria do pessoal da saúde, quando fez greve, pedindo reajuste salarial, enfim, por conta desse arroxo que está gigante no mercado. Mas essas pessoas, elas mandam um recado, e você percebe essa necessidade de estar próximo às lutas. O que você caracteriza essa sua presença sempre, desde sempre, então não é uma coisa de hoje, junto com o povo, e o que você poderia nos dizer, se possível, não sei, das pessoas que se mantêm no poder mais distante do povo, porque tem isso, né? Essa proximidade que a gente percebe que é uma pequena minoria, e esse distanciamento que há do político ao povo, sendo que todo mundo acaba sendo o quê? Funcionário do povo. Olha, a categoria dos Correios, por exemplo, as carteiras, carteiros, ATTs, eu aprendi muito. Eles me chamam de Nana porque Nana é meu apelido. Contando aí pra turma de casa já. Gente, eu achava que era só Mari. Daqui a pouco saiu Mari aqui. Mas é que meu apelido é Nana e desde a época de movimento estudantil sempre participei porque o Correio é uma empresa estratégica no Brasil. O Bolsonaro está ameaçando privatizar os Correios e isso afeta a vida do conjunto da população. Os Correios são responsáveis pela entrega de vacina, de urna eletrônica, de material didático, é controle de território. Então, assim, é a maior categoria do Brasil, 70 mil trabalhadores. Isso já foi muito enxugado. E os trabalhadores e trabalhadoras sabem a dificuldade que está sendo, porque não contratam. O último concurso foi em 2011. Então, eles vão... E aí, os carteiros estão adoecidos, porque tem que fazer a dobra, né? Você tem um território, aí por falta de funcionário você pega outro, né? E são quem fazem as correspondências, a todo o sistema de entrega de mercadorias, porque muitas empresas, isso é uma coisa importante, que ela fala, porque tem que privatizar, mas as empresas de logística, elas só investem nos grandes centros e no centro dos grandes centros. Né? Então, São Paulo, Rio de Janeiro e nas regiões centrais, que é onde é lucrativo. O Correio, para as regiões periféricas, a entrega de correspondência e de mercadoria, ela acontece em grande medida, essas empresas contratam o Correio para levar, porque o Correio que garante infraestrutura, porque o Correio, pelo fato de ser público, tem um sistema cruzado. O lucro que dá nos grandes centros financia a estrutura na região do país, porque o direito à correspondência é um direito da população. Sim. E aí, assim, quando eu começo a participar e começo... Eu vou muito assim, eu ainda era estudante, eu vou por curiosidade. Eu comecei a participar da luta dos Correios, eu era do Diretório Central, e eu vou por curiosidade, queria aprender, queria saber o que estava acontecendo, né? Aquele povo manifestando, o que está acontecendo. E ali eu aprendo muita coisa nessa relação com os carteiros, funcionários. Então participei, tive junto aí, sou uma defensora do Correio Público. Para você ter uma ideia, o Correio brasileiro é lucrativo. O Correio dos Estados Unidos, ele é deficitário. Mas ainda assim, o governo do estadunidense, ele banca o Correio deficitário porque ele sabe que o controle do território é uma questão de soberania.
é uma questão estratégica. E os Estados Unidos, diferentemente do Bolsonaro, que é o nacionalista desbotado mentiroso, né? Aliás, hoje é dia 1º de abril, não sei quando vai ser colocada a coisa, mas o dia que a gente está gravando é o dia 1º de abril. E é o dia da mentira. E é isso, Sim. o Bolsonaro é um mentiroso, e ele é um entreguista, não está nem preocupado com a soberania nacional e quer privatizar os Correios. Então eu acho que o problema que você fala assim, do distanciamento das pessoas em relação de quem tem o poder, é que muitas vezes as pessoas decidem, com uma caneta, decide a vida e o destino de milhões de pessoas. Sim. E não vive o que é a realidade, né? Então estar presente, conhecendo o que é a realidade, conhecendo o que é a fala, o que é treinar o ouvido para escutar o que as pessoas estão dizendo, é super importante, porque é uma grande medida, muito das injustiças que a gente tem no nosso país, é porque quem toma as decisões está protegido nos seus escritórios, nos seus condomínios, com seus seguranças, e decidem a vida das pessoas na base da canetada, né? Minha gente, tá vendo? Quando vocês falarem, eu sou a favor de privatização, tenta estudar um pouquinho para ver o que tem mais fundo, que sempre tem mais alguma coisa. Se estão querendo privatizar, tá beneficiando alguém. É sempre assim. É impressionante, mas é sempre a mesma regra, né? E tem gente que é a favor das privatizações, mas enfim, o que falar dessas pessoas? Não tenho o que dizer a não ser estudem, estudem, estudem. Agora vamos entrar num assunto que tem muita gente querendo saber, inclusive eu. Mariana Conte estava como nossa pré-candidata a deputada estadual. Inclusive saiu candidata em 2018, teve uma expressiva votação, por quase não chega lá, mas estávamos todo mundo comentando, a Mariana Conte com certeza vai ser eleita, uma menina que vem de uma eleição bastante expressiva, é uma figura bastante carismática, jovem, mulher, feminista. Aí de repente as pessoas dormem, acordam, tomam café, almoça e à tarde sai Mariana Conte, pré-candidata a governo do estado de São Paulo. Mari, conversa com a gente, explica isso para nós, por favor. Olha, Madá, essa foi uma decisão que eu tomei em conjunto com algumas pessoas, porque eu acho que é necessário a gente ter um projeto que derrote o tucanato no estado de São Paulo. O estado de São Paulo é um dos estados mais ricos, é o estado mais rico do país. Sim. E é um estado que concentra riqueza e pobreza. Como que pode o estado mais rico do país ter uma situação de uma saúde pública precária, ter uma situação de uma escola que a juventude sai semi-analfabeta, analfabeta funcional, ter professores que levam uma vida de cão. Eu fui professora eventual da rede estadual e a gente sabe quantos professores estão sofrendo, a gente fala que é o sofressor, né? Que é isso que a gente tem hoje na rede estadual. Falta professores, é um estado que tem uma biodiversidade tão grande e está tomado pela cana, o deserto da cana. É um estado que a gente está vendo chuvas torrenciais gerando enchente. Vamos vivenciar a maior seca dos últimos 100 anos, nós vamos ter. Então, assim, esses eventos climáticos extremos. Por tudo isso, eu acho que é importante o pessoal ter candidatura nessas eleições. Porque o pessoal, pelo fato de ter independência, pela nossa história, pela relação com as lutas sociais, a gente pode dizer coisas que ninguém mais vai dizer, né? Sim. A gente expressa um programa que diz respeito à vida real, à vida das pessoas. Não nos conchavos, né? Não, a gente não trabalha nos conchavos, a gente trabalha com a vida real. E por entender que o pessoal precisa ter uma candidatura, eu coloquei meu nome à disposição do partido, né, do pessoal. Isso não está decidido ainda, a gente vai passar por processo de deliberação. O pessoal é um partido que também tem essa característica, né, de construção de decisões tomadas pela base. O Boulos tinha sido apontado como candidato pelo PSOL, por unanimidade do nosso Congresso, que é a instância máxima de decisão do partido, e o Boulos decidiu retirar.
Eu acho que está no direito dele, ele tem o direito de decidir ser candidato, enfim, por outros cargos, é uma decisão dele, mas o partido não é o Boulos, né? O PSOL é o PSOL. E o PSOL tem que, a militância do PSOL, a gente tem que fazer esse debate com a sociedade, por isso eu coloquei meu nome. E, além disso, tem mais uma questão que eu acho que é uma responsabilidade, porque no cenário que tem hoje, eu sou a única mulher pré-candidata a governadora. E eu acho que assim, é super importante isso, porque a gente precisa que a vida das mulheres seja prioridade. A vida das mulheres seja prioridade. À medida que a vida das mulheres é prioridade, a gente contempla as mulheres, seus filhos, porque em grande medida a responsabilidade do cuidado dos filhos é das mulheres, é das avós, né, das mães, avós. E quando a gente tem uma vida melhor para as mulheres, a vida de todo mundo melhora, né? Então eu acho que essa é o desafio aí, por isso coloquei meu nome à disposição. Eu vou ser afrontosa. Mariana Conte, me fale uma coisa, por que é que o universo, não vou diminuir não, é o universo mesmo, tem medo das mulheres na política? Tem medo das mulheres na política porque quando nós mulheres entramos na política, a gente muda as coisas, né? Nós mudamos, nós abalamos as estruturas. Eu acho que essa é a realidade. É claro que a gente sabe, tem mulheres que acabam tomando posições que eu acho equivocadas, né? A gente sabe que tem mulheres que são bolsonaristas, né? O Bolsonaro despreza as mulheres, fala publicamente que ele despreza as mulheres, tem mulheres bolsonaristas. Mas assim, aí é uma escolha, né? Cada um se responde pelas posições que assume. Mas o que a gente tem visto é que a presença das mulheres na política, de fato, muda a realidade. E a gente sabe que para muita gente não é interessante que essa realidade mude. Então, concluindo tudo isso daí, já vem uma outra pergunta que agora está em moda, está todo mundo falando isso, sobre a violência de gênero das mulheres que estão eleitas. Tem muitas, acho que quase todas as parlamentares eleitas, quando elas falam, quando elas incomodam, elas são atacadas, literalmente atacadas. E a gente já viu, inclusive, a Marielle Franco, que foi morta, vereadora do Rio de Janeiro, até hoje o caso sem solução, e parece que não há um interesse do Estado, do Brasil, a resolver isso, pelo menos por enquanto, porque não é possível tanto tempo e nenhuma resposta dada. A intenção que parece é que a resposta é todo dia. Esse lugar não é pra você, esse lugar não é pra você. Você é mulher, não serve. Você é mulher e preta, não serve. Você é índia, você não serve. Você é trans, pior ainda, você não vai entrar nesse espaço. E quando essas mulheres conseguem chegar, a gente vê sendo silenciada, passando a mão nas mulheres, a gente vê desligando o microfone e aquela loucura toda. Então, conclui-se que as mulheres incomodam tanto, mas não falo todas as mulheres, porque eu acho importante votar em mulheres, mas eu acho importante saber em quem votar. Não é qualquer mulher, né? Eu penso isso. Então, a impressão que dá é que tá todo dia expulsando as mulheres de lá e essas mulheres estão dando um show. E todas elas se caracterizam como feministas. Eu tô errada nessa análise? Não, eu acho que é exatamente isso, né? Hoje isso tem nome. E é importante que a gente dê nome para as coisas. Sim. Porque quando a gente começa a dar nome para as coisas, a gente para de achar que é normal. Sim. O pessoal que está nos assistindo em casa, as mulheres sabem muito bem o que é ser silenciada. Muitas vezes você fala uma coisa e você é calada porque algum, né, falam mais alto, sabem muito bem o que é sofrer assédio. As pessoas sofrem, né? As mulheres, a gente vive com medo de andar na rua, a gente sofre, muitas vezes, piada, questionamento sobre o nosso corpo, né, sobre a nossa moral, enfim. Isso é uma realidade na vida das mulheres. As mulheres passam por isso, enfrentam isso no trabalho, enfrentam isso no seu cotidiano. Quando as mulheres são eleitas, quando nós chegamos nos espaços onde se decide a política, nos parlamentos, nos governos, o que tem acontecido é que essa violência de gênero tem se tornado aquilo que a gente chama de violência política de gênero. Sim. Que é exatamente isso. É a gente ser silenciada, é quando a gente fala no microfone, os men lá, os machão, começa a dar risada, fala mais alto, tenta desqualificar, falando que a gente não entende, né? Muitas vezes discordam da gente, mas aí
eles nos desqualificam, quer dizer, quando você bate de frente, quando você questiona uma posição, ele fala, mas você não entendeu que você, né? Ainda passa de doida. Exato. E a gente tem visto, né, nossas parlamentares que sofreram assédio, que têm sofrido ameaças. Eu sofri ameaça, né, no final do ano passado. Comecei a receber telefonemas que era para eu parar de falar do Bolsonaro, senão o bicho ia pegar pro meu lado, né? Isso é tentativa de nos intimidar, né? Mas nós mulheres somos muito fortes, né? A gente não vai se intimidar, porque assim, é preciso dizer que esse governo é um governo genocida. A gente precisa dizer que esse é um governo antipovo. Basta ver o que a gente está tendo. Tá tudo caro, o preço da gasolina subindo, isso transfere para o preço das coisas, pessoas passando fome. Agora o governo autorizou aumentar o preço do remédio em 10%. Ao mesmo tempo tem fechado as empresas públicas, que são as empresas que produzem medicamento, tem atacado a universidade pública, que é uma universidade que produz pesquisa, né, em várias áreas, desmonta o SUS e sobe o preço do remédio em 10%. Então, é necessário que a gente diga que esse governo é um governo antipovo. E não vai ser as ameaças que vai nos intimidar. O que aconteceu com Marielle é uma ferida aberta, né? Tem uma ferida aberta no Brasil, que foi o assassinato de Marielle. É bem isso que você falou. Mulheres, a Marielle, mulher preta, periférica, mulher bissexual, né? Uma mulher... Então, assim, ela foi executada, ela foi assassinada porque a Marielle teve coragem de enfrentar as milícias, teve coragem de denunciar toda a corrupção no Rio de Janeiro, coisa que tem muito macho aí que fica pagando de corajoso, mas não faz. Sim. Né? E a democracia só funciona quando é pra homem, né? Porque quando é homem, foi eleito, ok, é democrático, tá certo, vamos respeitar, tem que respeitar, porque o parlamentar foi eleito democraticamente. Aí quando você vê uma mulher... Ai, nem sei como que ela chegou lá. É uma coisa muito louca. É que nem as vestimentas, né? Que a gente costuma dizer que ninguém pergunta pro homem sobre a roupa dele, mas tá todo mundo comentando com que roupa que você está usando. E se você não estiver no padrão que a pessoa acha correto. Nossa, mas não é tal coisa, não é vereadora, não é deputada. É muito estranho. Eu falo que a democracia, ela funciona 100% quando é pros homens. Quando é para as mulheres e para a maioria da população que vive em situação de vulnerabilidade, não há democracia. É uma coisa muito doida. Mas, Mariana, agora que você é atualmente a nossa pré-candidata ao governo do Estado de São Paulo, será governadora do Estado de São Paulo, conversei com algumas pessoas, pedi algumas ideias, algumas perguntas, coisas que eu não costumo fazer, porque normalmente a conversa é reta, e eu tenho algumas perguntas que não são da Amada, mas são das pessoas que estão aqui e eu quero fazer para você. E claro que eu vou ler, porque eu não quero errar com as pessoas que mandaram, são pessoas muito queridas e que te acompanham também. Porque o Estado de São Paulo, já tá entrando assim, porque o Estado de São Paulo, mesmo com sua importância econômica, não consegue oferecer uma educação pública de qualidade, mesmo comparado com estados com menos recursos. O que fazer para resolver essa situação? Olha, o Estado de São Paulo, comentei aqui, né? Sim. Por que isso acontece? Porque a gente tem um Estado dominado pelos grandes conglomerados da educação privada. Se a educação pública for de qualidade para todo mundo, for de verdade para todo mundo, o negócio da educação deixa de ser lucrativo. Então, enquanto a educação foi uma mercadoria que muitas vezes a gente sabe que essa é a realidade das pessoas, fazem... de tudo para pagar uma escola, para pagar um ensino, para pagar uma creche privada, porque não tem vaga na creche, ou porque não tem vaga a período integral, fazem de tudo para pagar um ensino médio fundamental para os seus filhos, porque tem o sonho de ascensão social. Muita gente trabalha e faz, né, se desdobra para pagar uma faculdade. Qual é o problema disso? Eu acho que as pessoas tem que fazer isso mesmo, estão no seu direito, enfim, né? Quer dizer, a educação, o sonho de se educar, de melhorar de vida, de ser mais, né, reconhecido no mundo do trabalho. Mas enquanto a educação for uma mercadoria, a gente vai ter uma escola pobre para os pobres.
E a universidade não será pintada de povo, né? Exato, e a gente está vendo agora, né? Quer dizer, a luta por cotas raciais dentro das universidades estaduais paulistas foi uma luta enorme, foi uma conquista. As estaduais paulistas, né? USP, Unesp, Unicamp, foram uma das últimas universidades do país a aprovar as cotas raciais. Sim. E a gente está vendo que no momento que aprova as cotas, você vê um ataque gigantesco às universidades, com corte de bolsas, com restrição de política de permanência estudantil, porque Sim. não basta apenas entrar na universidade, tem que permanecer. Então o estudante tem que ter uma bolsa, tem que ter alimentação, tem que ter uma moradia. E a gente vê que isso não é prioridade, porque a verdade é a seguinte: a verdade é que não é do interesse do governo dar uma educação pública de qualidade para o seu povo. Sabe o que me faz lembrar, Mariana? Sabe é um meme que a pessoa fica cavando, aí quando começa a ver os diamantes ela desiste? É o que o governo faz com a gente, essa é a impressão que eu tenho, que as pessoas estão sempre remando, quando elas acham que vão acessar a universidade, que vai ter investimento, que vão continuar mantendo. Aí o governo vai, que fez assim, aí ele vai, volta, faz assim, e as pessoas começam a remar de novo. Então, olha porque é o que tem comandado, interesse privado. A gente precisa que o que é direito seja público, não é negócio. Porque quando vira negócio, tem distorção. Sim. Essa relação do público e do privado, ele é um manancial de corrupção. Sim. É um manancial de corrupção. A gente vê vários escândalos, né? Porque aí quando o que direciona a política de educação é o lucro, aí o negócio degringola. E é o que a gente está vendo. Mariana Conte, como governadora do estado de São Paulo, você sabe que tem uma rede, uma cadeia aí, cheia de tentáculos, que não será fácil ser derrubada. Mas tá pronta para isso? Tô pronta para isso. Sentiu, gente? Sentiu, tô pronta pra isso. Tô pronta pra isso. Mexe com mulher feminista. Tudo é impossível até que se faça, não é? Mari, tem mais uma pergunta aqui pra você. O que pretende fazer em relação aos retrocessos trabalhistas, falta de ajuste salarial e aumento do custo de vida? Olha, primeira coisa, eu acho que a gente precisa ter uma posição muito clara, mesmo que não seja da competência apenas estadual, Sim. é necessário que o governo do estado de São Paulo assuma uma posição contra o conjunto de ataques que aconteceu no último período, contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, porque o povo foi enganado. A verdade é essa. Enganaram o povo dizendo, vamos tirar a Previdência porque vai gerar emprego. Sim. Vamos tirar direito trabalhista porque vai gerar emprego. Aí o que a gente tem é gente não recebendo salário, o povo tá brigando para receber salário, trabalho intermitente, que o ganho é abaixo do salário mínimo, a gente tá vendo o desemprego galopante, porque na verdade essas políticas de retirada de direitos, foi realizada para atendimento, não foi para beneficiar o dono da padaria, o dono da mecânica. Essa foi a mentira que foi contada. Isso aí foi para beneficiar o agronegócio, as grandes indústrias, os grandes conglomerados, que têm a sua lucratividade. Quem lucra com esse sistema não está nem no Brasil. Sim. Não está aqui. Não tem relação com o nosso povo, não tem relação com a nossa terra. E o que está acontecendo o povo está sem dinheiro, aí quem está sem dinheiro não come um cachorro quente, aí o cachorro da quente da esquina fecha. Exatamente. Reduz, não vai passear no domingo como fazia antes, e aí o barzinho fecha. E está afetando a vida de todo mundo, porque quem mais gera emprego nesse país não é os grandões, é aqui, é o andar de baixo. A gente precisa olhar a economia, não a economia, porque parece que muitas vezes o discurso economia, mas parece que a economia é igual para todo mundo, entendeu? Sim, o cara que tá ali no computadorzinho fazendo investimentos e pra cozinheira que tá fazendo o hambúrguer na lanchonete. Não é a mesma coisa. Tem uma economia aqui no andar de baixo. E a gente precisa valorizar essa economia. Então, sim, de forma muito... Isso é um assunto longo que a gente precisa ter. Mas, em síntese, reforma agrária,
a gente precisa avançar na política de reforma agrária no nosso país, porque essa é uma condição de reverter o agronegócio ecocida, que está destruindo os nossos biomas, que está sequestrando a nossa água e que não gera emprego. Uma forma de gerar trabalho e renda, reforma agrária. Quem produz o alimento, a maior produção de alimento no país é dos pequenos agricultores. E esses pequenos agricultores não têm o investimento necessário das políticas governamentais como um todo. Então, gerar emprego, renda, e até para a gente ter... porque não faz sentido, muita gente está nas cidades, vive em sistema precário, porque essas cidades que são, como a grande São Paulo, né, e num sistema precário, uma cidade, como é que a gente fala, super povoada. Sim. Não faz sentido, né? Então, muitas daquelas pessoas poderiam são agricultores que vieram em processos de migração interna porque não conseguiam mais produzir. Eu sou de uma família de agricultores, né? Meu avô era agricultor. Até a geração do meu pai, a família era sustentada pela agricultura. Então, nós vimos quando a agricultura familiar, a pequena agricultura, foi sufocada. Porque você começa a ter produção de tomate em larga escala, cana em larga escala. E hoje o sítio da minha família não se paga, porque não consegue competir. Porque não tem investimento, porque não tem uma política para fortalecer o pequeno agricultor. E o povo está passando fome. Tem uma fala do movimento Sem Terra que fala: se o campo não planta, a cidade não janta. E o campo não está plantando comida, está plantando cana, soja, pinos, eucalipto. E a cidade está passando fome. Gente, no asfalto não nasce nada, não. Não nasce. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, fortalecimento e defesa dos direitos trabalhistas. A gente precisa ter políticas bem firmes de combate ao trabalho escravo, ao trabalho infantil, políticas de igualdade de gênero, de combate ao racismo, de inclusão das pessoas com deficiência, para que o Estado seja um promotor de inclusão social. E precisa valorizar os servidores públicos. Precisa valorizar. São categorias aí que estão diretamente ligadas no atendimento da vida das pessoas. A gente precisa valorizar essa população. Precisamos proteger o patrimônio público, que é gerador de riqueza, que é gerador de pesquisa, as universidades públicas. Então, o que eu penso, acredito, é que a gente precisa dar uma guinada. Precisa dar uma guinada de verdade. E o estado de São Paulo é um estado rico, é um estado que tem um povo trabalhador, é um estado com muita diversidade, que tem... a diversidade está estampada no rosto das pessoas. E a gente o povo é capaz de fazer isso, né? A gente pode fazer. A gente precisa conseguir criar as condições para fazer. Mariana, te desejo muita força, viu? Muita força. Vem cá, tem mais uma que você já meio que tocou aí no assunto. Mas, enfim, o que pretende fazer em relação aos retrocessos, você falou pra gente, e como organizar a segurança pública para combater o genocídio negro e garantir uma segurança nas cidades em abuso de violência. Lembrando que uma vez a negritude está morrendo somente por existir. Sim. Olha, a segurança pública no Brasil, ela é uma herança, é uma segurança pública falida que nós temos no Brasil. Sim. É uma herança da ditadura militar, do golpe de Estado que interrompeu um processo. O golpe de Estado, ele interrompeu um processo de soberania nacional. O golpe de Estado, ele foi dado porque para colocar o Brasil na divisão rebaixada dos países. É isso, para rebaixar o Brasil na divisão internacional entre os países. E desde então, a gente não tem tido soberania. Isso transformou todos os órgãos de segurança não em instrumentos de garantia de soberania, enfim, né, de fazer políticas consistentes, mas transformou os órgãos de segurança numa instituição contra o seu povo. Então hoje, a militarização da polícia,
ela é consequência disso. E a gente tem um drama, porque assim, a polícia que mais mata é a polícia que mais morre. Os policiais são trabalhadores, muitos trabalhadores e trabalhadoras, negras, pobres, que estão ganhando mal, que vivem em condições precárias e que, pela formação que tem, por ser uma polícia e uma força de segurança antipovo, trata com violência o povo. E a gente tem os índices que a gente tem, né, de assassinato de jovens. A gente teve em Campinas o assassinato do Jordi, um jovem de 15 anos da região do Ziel. Sim. Nós temos e foi um guarda municipal. Quem tem que responder por isso é a instituição. A gente tem índices, a gente conversa com as mulheres negras, elas falam, olha, meu filho sai de casa e eu não sei se volta. Sim. Nós temos as mães dos filhos assassinados pela polícia. O que eu acho que é importante a gente precisa de uma polícia, que seja uma polícia, principalmente uma polícia que é investigativa, né? Uma polícia que tenha todas as condições de desenvolver uma inteligência. Isso não é prioridade hoje, né? A gente tem grandes crimes, os grandes Sim. crimes ficam acobertados ou não são resolvidos. A execução de Marielle é um exemplo disso. Sim. É no Rio de Janeiro, mas a gente tem outros casos aqui também no estado de São Paulo. Então a gente precisa de uma polícia que seja uma polícia investigativa. A gente precisa acabar com a política de encarceramento em massa, porque o crime organizado se alimenta da política de encarceramento em massa no estado de São Paulo. E eu acho que é aí que está a chave da questão, né? O governador, o Geraldo Alckmin, quando tentou fechar as escolas, né? Sim. Isso, fecha escola e cria presídio. Essa é a política da forma como lidar com o povo. E a gente precisa avançar no processo de desmilitarização. Isso significa dar condições de trabalho para os policiais, dar condições, inclusive, de organização desses policiais e fazer políticas consistentes de combate ao racismo. Porque a gente sabe que a negritude tem denunciado que as nossas instituições de segurança pública incorporaram o racismo como elemento de operação. Como é triste isso, hein, Mariana? Eu ia perguntar para você, Mari, sobre como fazer nessa estrutura tão arranjada que está a polícia, essa desmilitarização. Olha, isso tem que enfrentar, o que eu estava falando, acho que tem uma série de processos, valorização dos profissionais, porque muitas vezes parece que isso é contra os trabalhadores, e nós não somos contra os trabalhadores, porque também estão passando por situação precária, então precisa valorizar, precisa desmontar sistemas de hierarquia ali, que muitas vezes acobertam, inclusive casos de corrupção. Uma ajuda psicológica, eu acho ajuda que psicológica, ajuda, né? Para as famílias. Precisa ter tudo isso. Precisa desmontar esse sistema de encarceramento em massa. Sim. Você chegou a tocar, agora já mudando o total de assunto, porque aqui é assim, Mari, a gente tá conversando uma coisa, de repente já volta lá atrás. Você tocou num assunto que é muito caro aqui, principalmente nas nossas regiões, porque tem aqui, provavelmente em Pedreira, a gente vai ter um problema sério no futuro. O que você pensa para o meio ambiente, assim, de forma genérica? O meio ambiente, ele é transversal a tudo, né? Sim. A gente não tem como falar da nossa vida sem falar de meio ambiente. E aí, a grande questão que está em jogo, de novo, é o lucro. Exatamente. Porque a gente tem visto, na região, você tem expansão de condomínios que invadem áreas de preservação, que mudam o curso do rio. Sim. Você tem a política do governo do estado de São Paulo nos últimos 30 anos tem sido, por exemplo, política para água, né? Construir grandes reservatórios que viram baldes vazios, né? Porque na seca de 2015 todos os reservatórios do estado de São Paulo secaram e nós vamos ter essa situação de novo. Não adianta você construir reservatório que degrada, que desmata, porque se você não tem a preservação das matas, não tem o ciclo da água. Sim.
Então, você precisa ter restauração, precisa fazer desassoreamento, você pode fazer pequenos reservatórios, desassoreamento dos rios, né? Você precisa recompor as matas ciliares dos rios. Sim. Não à toa a gente viu Montemor, uma cidade que há muito não acontecia nenhuma enchente, de repente quase a cidade toda alagada 100%, né? Sim. E água que chega assim na metade da rodoviária, foi algo absurdo, a cidade coelhada. Você precisa ter saneamento básico. Exatamente. Muitas regiões não têm saneamento básico, isso é uma questão de saúde pública e é uma questão de preservação. E a nossa futura governadora, fala para mim de saúde pública, Mariana Conte, para a gente fechar esse papo, para entrar na presidência da República. Olha, saúde pública, a grande questão é a defesa do SUS. O SUS está sob ataque. Sim. O SUS é um sistema construído com base na luta social, fim da década de 80, década de 90, você teve muita luta social para construir o SUS. E o SUS está sob ataque. Está sob ataque porque o negócio a venda da saúde pública virou um negócio da China, né? Um negócio super lucrativo. Sim. A gente tem visto as organizações sociais, as OSs, se especializaram como empresas para disputar contratos em cidades, no estado de São Paulo. Então, a gente tem visto aí muitas prefeituras e o próprio estado de São Paulo incentivando a terceirização da saúde. E é isso, deixa o SUS precário, deixa o centro de saúde sem médico, sem remédio, o povo fica indignado, aí vem a saída milagrosa. A saída milagrosa é terceirizar. Sim. A gente já conhece o script, né? Não é uma novidade esse script, as pessoas já conhecem. Só que aí vem a terceirização. O que a terceirização faz? Acho que tem vários aspectos da terceirização. Uma que eu já comentei que é o seguinte: a terceirização, ela deixa um rastro de corrupção. Sim. Para quem duvida, quem acha que é mentira, eu sugiro que as pessoas entrem no Google e coloquem corrupção, organização social, Estado de São Paulo. Faz essa pesquisa simples no Google. Você vai ver o tanto de notícia que tem de escândalo de corrupção envolvendo a OS no estado de São Paulo. A Vitale Saúde, que foi o escândalo em Campinas, né? No Hospital do Verde, é uma delas. A organização social Vitale Saúde antes era a Santa Casa de Bariri. E ela já tinha deixado um escândalo de corrupção em outras cidades. Então ela muda de nome, muda de razão social para enganar. A impressão é que as OS são sempre das mesmas pessoas, é isso? Só vai mudando de nome, razão social e continua sendo as mesmas. Precisava ter uma CPI séria aqui para investigar isso, né? Precisava ter uma CPI séria. Precisava ter uma investigação de verdade. Aí, ó, a polícia investigativa para desmontar o sistema de corrupção. É tudo muito ligado, né? Não dá pra gente separar uma coisa da outra, tá tudo muito ligado. As coisas elas se conectam. Sim. Então a gente, essa questão da privatização, ela leva ao desmonte do SUS. E o SUS, eu acho que isso que é importante, assim, porque quando a saúde é a saúde privada, de novo, quando o lucro é o interesse, a gente tem visto isso em várias prefeituras, que o investimento principal é na média e alta complexidade. É no tratar a doença. Porque é isso que vende. Exame, tratamentos caríssimos, né? Porque é isso que vende. Esse é o lucro. Quando o SUS é outra ideia. O SUS é promoção de saúde. Exatamente. É evitar que as pessoas adoeçam. Prevenção não existe. É ter prevenção. É você ter agente básico de saúde fazendo orientação. Sim. É você promovendo a autonomia das pessoas para o seu cuidado. Que é muito mais inteligente. Claro, se você previne, a doença demora muito mais de acontecer. Às vezes nem acontece. Nem acontece. Então é importante. Eu sempre falo de prevenções, sabe, Mariana? Acho que a prevenção é a melhor coisa que existe, porque quem previne já está cuidando. E quando a gente fala em prevenção, a gente já engloba tudo, desde alimentação, que está muito caro, a gente já falou sobre isso, envolve a própria segurança, envolve lazer, envolve uns setores de coisas que a gente sabe que não chega na população que mais precisa.
Mariana, essa parte de nossa governadora a gente já falou. Agora eu preciso de 2 respostas suas antes de finalizar, aliás, 3. A primeira delas é governo federal. Sua visão do governo federal nesses últimos 4 anos, que esse ano a gente também vai ter escolha do nosso presidente da República. O pessoal vem com candidatura própria ou não vem, ou não está definido. Vou deixar essas 2 primeiras, depois eu faço a última. Olha, o que eu acho do governo federal? Assim, a gente precisa tirar esse genocida da presidência. O governo Bolsonaro é um governo desastroso. É um governo desastroso em vários aspectos. É um governo que ataca direitos sociais, é um governo corrupto, é um governo que trabalha... Assim, só falar do cartão corporativo, né? E só esse ano ele gastou quase 3 milhões de reais em cartão corporativo, que é dinheiro público, para ficar dando jet ski nas férias. Então, assim, além de tudo, é um tapa na cara. Eu só não quero dizer que a Bahia estava alagando enquanto ele estava passeando. Ele estava andando de jet ski e o povo morrendo com as enchentes. Sim. É um governo desastroso. É um governo que conspirou contra a saúde pública. Que só não teve o maior escândalo de corrupção na venda de vacina porque tinha servidor público para denunciar. É um governo que está legalizando a mineração em terra indígena. Então, assim, é um governo desastroso. Né? Nós, mulheres, alertamos. O Ele Não antecipou a luta contra o Bolsonaro. A juventude foi para a rua no primeiro ano, no tsunami da educação. Os atos fora Bolsonaro tiveram uma relevância importante, porque o Bolsonaro, além de tudo, ele é autoritário. Sim. Ele só não foi mais à frente nas suas intenções golpistas porque o povo foi pra rua. Agora, isso eu acho que é a primeira coisa, a prioridade 0 desse momento. Você que tem mais de 16 anos, tira título, né? A campanha agora é para tirar o título, mas a juventude, eu acredito muito na juventude. Eu acho que a juventude pode fazer a diferença nesse momento. Se o pessoal deve ter ou não ter candidatura própria. A minha posição é que o pessoal deve ter candidatura própria. Isso não está decidido ainda, vai ter conferência eleitoral. O nosso candidato é o Glauber Braga. Por quê? Aí vou explicar aqui, porque isso sempre aparece como dúvida, né? Sim. A eleição no Brasil é 2 turnos. E 2 turnos tem uma razão de ser. O primeiro turno você precisa ter discussão de projeto. Porque é isso que pode fortalecer a democracia, é isso que pode fazer com que as pessoas... Porque só um povo muito desiludido pode eleger uma pessoa como Bolsonaro. Uma pessoa assim... É um povo desiludido. O que elegeu o Bolsonaro foi a desilusão. Foi as mentiras, a rede, que eles funcionam como uma quadrilha, né, de rede de fake news, de mentiras que são feitas, mas é por causa da desilusão do povo. Se você não, o pessoal tem esse papel de discutir projeto, que futuro, o que nós queremos para o futuro. E a gente tem visto que muita gente olha e fala assim, puxa, mas eu tô vendo, é todo mundo igual, é mais do mesmo. A gente precisa ter papo reto, a gente precisa discutir as coisas como elas são. A gente não dá para esconder as coisas. Porque as coisas estão aí, o povo está sentindo, está na vida das pessoas. Então, eu acredito que o papel do PSOL é fazer isso. Para isso que o PSOL foi fundado. Nós temos tido esse papel, foi assim que o PSOL cresceu, que o PSOL foi reconhecido. Tem gente que discorda, tem gente que concorda, mas as pessoas sabem das nossas posições e sabem que a gente é um partido coerente. Então você deve ter algumas críticas que são legítimas, mediante o seu ponto de vista, dessa chapa Lula versus Alckmin. Sou muito crítica em relação a essa chapa, porque eu acho que é um equívoco achar que Alckmin é democrático. O pessoal foi oposição de esquerda durante todo o governo Lula. Desde a reforma da Previdência, nós fizemos oposição ao novo Código Florestal,
ao Belo Monstro, a usina de Belo Monstro, que foi, né, enfim, um desastre ambiental sem precedentes. Fomos oposição às políticas de privatização que aconteceram, basta ver o aeroporto de Viracopos, foi parte dessa política, né? A política de privatização dos Correios, enfim, nós fizemos oposição de esquerda contra todo durante todo o governo Lula e Dilma. Nós somos contra a prioridade no investimento na Copa do Mundo para a construção de estádios, ao invés de saúde e educação. E qual foi a grande questão? E eu acho que o povo estava com muita legitimidade. Em junho de 2013, o povo foi para a rua lutar contra essa sensação contra o fim de um esgotamento de crescimento econômico que criava essas ilusões no povo. O problema é que essa direita, nossa direita, é uma direita canalha. E a direita que, em grande medida, esteve em todos esses processos, né? O Bolsonaro apoiou Lula, enfim. Essa direita que fez parte desse governo, ela desembarcou, porque é isso que os ratos fazem. Quando o barco está afundando, o primeiro a pular são os ratos. E criou uma nova mentira. Fez um discurso, criou uma narrativa de que a responsabilidade era da esquerda e tudo mais. E aí o desastre está aí. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, teto de gastos, fome, miséria, desigualdade. Ao mesmo tempo que o pessoal está cozinhando osso para comer, você tem novos bilionários no Brasil. Sim. Muitos ligados ao setor da saúde. Então, assim, escândalos de corrupção seríssimos, de tráfico de madeira, enfim, né? Tá aí, né? Para quem quiser ver. O que eu acho que a esquerda, e aí eu quero dialogar aqui com o pessoal da esquerda, porque muitas vezes as pessoas da esquerda que fazem esse questionamento, a esquerda precisa aprender com os erros. A esquerda precisa aprender com os erros. Não dá para você caminhar com os ratos, com os golpistas, e achar que tá tudo bem. E esse é o debate que a gente precisa fazer no primeiro turno. No segundo turno, qualquer que foi o candidato, o pessoal contra o Bolsonaro, o pessoal apoia. Então agora é defender o programa, é isso? É defender o programa, porque isso é uma condição, uma necessidade. Porque isso inclusive fortalece a democracia. O que os bolsonaristas querem é destruir a democracia. Para fortalecer a democracia, não existe a democracia, não é um procedimento, a democracia ela é um projeto. Sim. A gente falou aqui, a democracia não é real na vida do povo. Sim. Por que o povo vai defender a democracia se ela não é real? Ela é uma democracia de classe, para alguns setores da sociedade tem democracia. Para muita gente você não pode andar na rua, ou você tem medo de andar na rua, ou você corre o risco de ser morto andando na rua pela sua cor da pele. Muita gente não consegue emprego porque tem uma deficiência. Mulheres que ficam engravidam e são demitidas. Pois é, gente, a coisa tá feia. Então, eu acho que a gente precisa fortalecer a democracia. Sem projeto não tem fortalecimento de democracia. Bom, então o pessoal ainda vai ter esse debate, aí logo a gente vai ficar sabendo se o Glauber Braga vem como candidato a presidente da República ou se vai apoiar essa chapa que tá aí. A gente vai descobrir o que vai acontecer nos próximos dias. Mariana, a gente está chegando ao fim, só que você falou muitas coisas, tem muitos projetos que você quer tá aí alavancando, com a ajuda de um monte de gente, porque a gente sabe que os tentáculos são gigantes e sozinho a gente não faz nada. Tem muitos desafios a ser enfrentados. O que te move ainda na política com tanta coisa ruim, mas também com muita coisa boa, com tanta violência que está acontecendo com as nossas mulheres? O que te move na política? Teimosia. Melhor resposta. Mas eu acho que é isso, assim, a gente é teimoso, né? A gente não se conforma. A gente, é o negócio que vem lá, é lá do âmago, né? A gente, vinda pra cá, passei ali no Córrego Jacuba, ali, né? E falei, gente, olha só. Você sabe que é uma nascente importantíssima da cidade de Hortolândia. E que tá sendo, sabe? E que o povo se orgulha de dizer, 1900 bolinhos tropeiros paravam aqui. Abandonado. Sendo, né? E assim, aí você fala assim, gente,
Como que pode um córrego disso, que tá na raiz da cidade, não ter o tratamento que merece? Exatamente. E aí você fala assim, tem alguma coisa errada com a humanidade. E a gente precisa teimar em querer mudar. Eu acho que é isso. É teimosia, no fim das contas. Eu estou extremamente agradecida. A TV Interação e o Portal Hortolândia também está muito agradecida em te receber aqui. Com certeza todas as pessoas que estão nos acompanhando também estão felizes da sua entrevista. Foi uma entrevista bastante rica e muito cara para nós mulheres, falar todas essas verdades que você falou, o seu ponto de vista, que eu particularmente, que me conhece, sabe que eu concordo com quase 99,9% deles, mas tem uma galera em casa que quer te ouvir, que quer que você fale só para eles. O microfone é seu, a câmera é sua, fique à vontade, nossa pré-candidata a governadora do estado de São Paulo. Olha, essa aqui é difícil, mas vamos lá. O que eu teria para dizer? Eu teria dizer o seguinte: a gente não pode se conformar. Não se conforme. Não se conforme com a precariedade, não se conforme com a violência, não se conforme com o menos pior. A gente precisa sonhar alto. A gente precisa querer que as coisas mudem radicalmente no sentido de ir à raiz. Você não resolve um problema sem encarar o problema de frente. Essa é a vida do nosso povo. Sem encarar o problema de frente na unha, você não resolve. Você pode fazer uma maquiagem, que é isso que está acontecendo, né? Muita gente faz maquiagem, dá um tapinha ali, mas não encara de frente. E eu acho que a gente precisa aprender os caminhos para encarar os problemas de frente. Isso se faz fazendo, não tem fórmula mágica, mas é isso, a gente precisa se propor a fazer. O primeiro passo é se propor a fazer. Então, e a gente só faz de forma coletiva. Não existe salvador da pátria, não existe milagre que vai acontecer, que vai resolver as coisas. A gente precisa, nós mesmos, começar os passos e dar o exemplo de que é possível, sim, enfrentar os problemas na raiz. Então é isso, tenho esperança e vamos à luta. Mariana, obrigada. Te desejo muita sorte, obrigada. Muita luz, muita força para que você consiga fazer muita luta para esse povo que tanto precisa, que tanto carece de um olhar especial. Obrigada. Meus queridos, um grande beijo. Minhas queridas, um grande beijo. Nos vemos a semana que vem. Obrigada, Mari. Obrigada, Madá.